Olá, meu nome é Melanie, eu sou autista nível 1 de suporte. Esse é meu primeiro vídeo falando desse tema aqui nas redes sociais. Eu hesitei bastante em começar a gravar devido à insegurança e às críticas que eu sei que podem surgir. Mas pensando na forma como eu cheguei no meu diagnóstico, que foi através de vídeos de uma moça também autista nível 1 que eu vi no Instagram, fez eu me identificar com várias características que ela mencionou. Então, se eu não tivesse visto aqueles vídeos, eu não teria chegado ao meu diagnóstico. Então, eu percebi o quanto é necessário mais pessoas estarem falando sobre o autismo na internet, principalmente os de nível 1 de suporte, pois são os mais difíceis de identificar. E em muitos casos, a pessoa recebe o diagnóstico apenas na vida adulta. Então, eu vou estar iniciando aqui uma série de vídeos falando das minhas características, como foi para mim ter recebido o diagnóstico, como eu me senti, valores, como que eu encontrei uma médica especialista nisso, enfim, e todos os detalhes sobre a minha vivência, a minha experiência, desde que eu descobri o meu diagnóstico. Então, fica aqui comigo, me acompanha e eu vou gostar muito de ter vocês por aqui. E teve vários autistas que, infelizmente, acabaram excluindo, os seus perfis devido a críticas, comentários maldosos, Então, eu sei que existe um certo preconceito de algumas pessoas, em relação ao autismo. Infelizmente existe. Infelizmente os preconceitos eles existem, mas se a gente não se expor, se a gente não falar desse tema, como as pessoas vão entender mais sobre o autismo? Eu sei que a medicina ela tem avançado cada vez mais, mas ela ainda está avançando em relação ao autismo. Então, ainda existem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tema, mas o máximo que a gente puder espalhar de conhecimento, isso vai ser bom não só para quem é autista, como para quem não é, as pessoas que são típicas e as atípicas. Então, o conhecimento, ele é bom sempre. Vai ajudar tanto a pessoa que não tem o conhecimento saber lidar com quem é autista, como até quem nem sabe que é autista poder se identificar e ter o seu diagnóstico, mesmo que tardio. Então, nunca é tarde para o autoconhecimento. Nunca é tarde para a gente nos descobrirmos. Não importa se somos diferentes, se temos um cérebro diferente. O importante é a gente se conhecer. E só se conhecendo é que a gente vai conseguir saber lidar com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Então, por isso que eu prezo muito o diagnóstico, espalhar o conhecimento sobre esse assunto, e admiro outros colegas nas redes sociais que falam sobre esse assunto, que tiveram a coragem de colocar sua cara na frente de uma câmera e se expor e falar das suas características, de como se sente, de como é. E eu vejo que isso falta muito na internet. As pessoas, elas postam fotos de lugares incríveis, viajando, indo pra piscina, pra praia, para tudo que é lugar, com a família. E a vida ela não é perfeita. Eu não tô recriminando a gente postar essas coisas. Claro que não. Mas as redes sociais, elas se tornaram muito superficiais. Porque quem olha de fora e vê a pessoa em restaurantes, comendo coisas diferentes, passeando, a pessoa pensa, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Nossa, o casamento dessa pessoa é perfeita, a família dessa pessoa é perfeita, nossa, essa pessoa é perfeita. Às vezes a gente entra nesse pensamento equivocado, Mas tem muita superficialidade na internet.
e poucas pessoas falando dos seus defeitos ou das suas dificuldades, das suas limitações, das coisas que querem mudar, sabe? Falando do seu interior. E eu acho importante estar compartilhando isso aqui, sabe? Porque daí muitas vezes eu pensava, poxa, olha só, eu fiz isso de errado, eu falei aquele outro. Muitas vezes eu ficava me culpando pelos meus erros, pelos meus defeitos, por palavras mal colocadas ou falas impulsivas, entre outras coisas. E daí quando você olha e conversa e conhece outras pessoas ou vê vídeos, né, de outras pessoas, você vê, poxa, essa pessoa também é assim, poxa, essa pessoa também comete esses erros. Então, eu acho importante a gente abrir o coração. Eu sei que isso vai ser bom para algumas pessoas e para outras pessoas ela vai falar mal. Mas fazer o quê, sabe? Não é sobre o outro, é sobre quem a gente é. Então, eu acho muito bacana quando a gente compartilha as nossas experiências, quando a gente fala do que a gente sente e a gente daí olha para as pessoas e lembra, nós somos humanos, imperfeitos, cheios de erros, sempre passíveis de erros, né? Então, enquanto a gente viver, a gente vai errar, né? Mas o importante é a gente estar no processo de sempre tentar acertar, mas ao mesmo tempo a gente também ter compaixão com a gente mesmo, de que eu errei, eu não sou perfeita, eu não vou ficar aqui me martirizando, me culpando por causa que eu não sou perfeita. Então, se nem Deus exige de nós a perfeição, por que a gente tem que exigir de nós mesmos? Então eu quero, deixar essa reflexão com vocês e até os próximos vídeos. Um beijo!